Graça e paz, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus nessa tarde. Glória a Deus, que bênção, paz do Senhor, irmã Fátima, irmã Maria de Oliveira, apóstolo Marcos também, graça e paz, irmã Sandra Souza, Deus abençoe, varou a sua vida, Rodrigo, meu amigo Cristiano também, Deus abençoe. Evangelista Verônica Paz, Felipe, Deus abençoe, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos aguardar mais um pouco, mais algumas pessoas estarem entrando para a gente dar início a esse culto ao nosso Deus. Paz do Senhor, Amanda, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vai criando as suas salas aí, em nome de Jesus, crie sua sala de vídeo e vamos aí, né, nos preparando para adorar a Deus e ouvir uma mensagem do trono do Pai, tá bom? Que bênção, feliz por vocês, pastora Mari também, já está aí conectada, glória a Deus pela tua vida, que bênção, que vitória. Bênção, feliz por vocês, pastora Mari também, já está aí conectada, glória a Deus pela tua vida, bênção, que vitória. Bom, pastora Jamile também, paz. Que bom, vai compartilhando. Luciana, oi Lu, paz, Deus abençoe, feliz por ter você aqui com a gente, viu? Glória a Deus. Hoje a nossa transmissão é só via Facebook, né, pela nossa fanpage, mas terminando a nossa live aqui pela fanpage, já vamos ter disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Deus seja louvado. Creio que será um tempo ímpar para as nossas vidas. Vai convidando alguém para poder estar assistindo. 5h03. Quero falar de um tema interessante hoje. Na verdade, nós vamos ter uma série aqui de praticamente 5 domingos, né? Praticamente 5 domingos que eu quero trazer um estudo para vocês aqui. Eu acho que vai ser interessante, né? E essa série que eu quero poder estar trazendo para cada um de vocês, ela fala exatamente acerca do tema que vocês viram, que diz o que atrai o olhar de Deus, né? Então nós vamos aprender como atrair o olhar de Deus, né? Como atrair o olhar de Deus para as nossas vidas. Então eu quero poder estar falando, ministrando vocês sobre isso em nome de Jesus, e nós vamos falar de algumas atitudes, né? De algumas atitudes que atraem o olhar de Deus. Nós vamos falar sobre a atitude de fidelidade, nós vamos falar sobre a atitude de oração, nós vamos falar sobre a atitude de liberalidade, nós vamos falar de atitude de oração, de adoração e de quebrantamento. Vai ser muito interessante, vai ser algo realmente impactante para a tua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vai ser um tempo ímpar, tá? E hoje nós vamos iniciar com a primeira atitude, que é a atitude de fidelidade. Eu quero estar ministrando vocês sobre isso, de como chamar a atenção de Deus. Nós vamos chamar a atenção de Deus com esse primeiro ponto, a atitude de fidelidade a Deus. Então, eu quero que você aí se externe, comente, fale, em nome de Jesus. Serão 5 domingos, serão aí uma série realmente impactante do que eu tenho estudado, mergulhado, enfim, vai ser realmente algo tremendo para as nossas vidas, em nome de Jesus, e o nome do Senhor certamente será glorificado por isso, tá? Então, vai se preparando aí, em nome de Jesus. Essa tarde aí é uma tarde abençoada, uma tarde especial, nesta live aí que eu estarei realizando. A presbítera Tamires vai estar participando comigo, presbítera Tamires, que é a líder da área do Ministério de Louvor da IGAAD, uma serva que Deus tem levantado aí como adoradora de alto nível, conduzir altares de adoração. Então, eu quero que você vai preparando o teu espírito, abrindo o teu coração, logo aí, ela já vai estar aí conosco aí, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu quero fazer uma oração.
quero fazer uma oração com vocês, então vai abrindo o teu coração em nome de Jesus, vai abrindo as salas, vai convidando pessoas em nome de Jesus. Angelita, Yara, a minha tia, Maria José, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos, Pai, eu quero louvar o teu nome, eu quero te exaltar oportuno, tão bendito, de podermos estar aqui diante da tua presença nessa hora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar a cada vida, que o Senhor possa ministrar a cada coração, que seja realmente um tempo poderoso para as nossas vidas, em nome de Jesus, que seja um desatar sobrenatural do Senhor nas vidas, que possamos aqui adorar o teu nome, bendizê-lo, que possamos ser ministrados para louvor da tua glória. Pai, eu te agradeço e te exalto e te louvo em nome de Jesus. Toma cada mente, toma cada pensamento, toma cada vida diante do teu altar. Eu lhe peço, te agradecendo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos entrar nesse momento de oração em nome de Jesus aí. Eu quero já estar convidando aí a presbítera Tamires, que estará aí ministrando as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Glória a Deus por esse momento. Amém. A paz do Senhor a todos vocês. É muito legal estar aqui, ainda que longe fisicamente, mas unidos em propósito. E é isso que o Senhor quer de nós neste momento como igreja, unidos em um só propósito para aquilo que Ele nos chamou para ser e para fazer. Todos nós sabemos que o que de mais valioso o Senhor nos fez por nós, foi entregar a sua própria vida, a vida do seu próprio Filho. Jesus como Deus se entregou e Deus como Pai entregou o seu próprio Filho por nós. E Ele nunca nos pediria algo semelhante. Mas há uma coisa que Ele nos pede, a sua palavra diz lá em Provérbios 23, 26, que é: filho meu, dá-me o teu coração. Dar ao Senhor o nosso coração é entregar a Ele as nossas vontades, as nossas atitudes, a nossa vida em devoção a Ele. Não é sacrifício algum. Na verdade, é resposta de um coração agradecido. Então, nós nos damos a Ele, nós nos entregamos em devoção a Ele, simplesmente porque o que nós podemos dar, senão a nós mesmos, o nosso coração, a um Deus que se entregou por nós. Então, assim, ele diz que entregou o seu filho por amor. E nós nos entregamos a nossa vida também por amor. Talvez hoje, neste momento que nós estamos vivendo, seja um momento ideal para refletirmos sobre se tudo aquilo que nós fazemos realmente temos dado 100% de nós, 100% do nosso tempo, 100% das nossas intenções ao Senhor. E nesse momento de adoração, ouça esse louvor, cante aí na sua casa junto comigo, vamos adorar juntos ao Senhor. E se até então isso não tem sido uma verdade na sua vida, na minha vida, que neste momento de reflexão, nesse momento que nós estamos reclusos dentro da nossa casa, seja o momento da gente nos aperfeiçoar em Deus, nos santificar em Deus e nos tornar mais parecidos com Ele, obedecendo a sua palavra que nos diz: dá-me, filho, o teu coração. Amém? Vamos adorar ao nome do Senhor. Pai Santo Deus, nos entregamos a Ti, Pai. Tudo que temos nós te damos, Senhor. O nosso coração, a nossa vida, te consagramos, Pai. Minha vida te consagro, meu melhor entregarei. O meu ser é renovado, me prostro aos teus pés. Tua graça me alcançou, teu amor me redimiu. Tua cruz é liberdade, vida nova encontro em Ti. Tens no coração os
ti me renderei. Minha vida dou em forma de louvor. Ergo as minhas mãos pra te adorar. Ergo as minhas mãos pra te adorar. Santo, Santo. Tua graça nos abençoe. Tua graça me alcançou. Teu amor me redimiu. Tua cruz é liberdade. Vida nova encontro em ti. Vida nova encontro em ti. Tens meu coração, usa-me, Senhor. Perto quero estar, a ti me renderei. Minha vida dou em forma de louvor. Ergo as minhas mãos pra te adorar. Ergo as minhas mãos pra te adorar. Usa-me e usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me e usa-me, oh, usa-me, Senhor, Senhor, tens meu coração, usa-me, Senhor, perto quero estar, a ti me renderei. Minha vida dou em forma de louvor. Ergo as minhas mãos pra te adorar, pra te adorar. Tens meu coração, usa-me, Senhor. Perto quero estar, a ti me renderei. Minha vida dou em forma de louvor. Ergo as minhas mãos pra te adorar. Ergo as minhas mãos pra te adorar. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar. O que daremos ao Senhor? O que daremos a Ele por seus benefícios, por tudo aquilo que Ele tem nos feito, senão o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus, como é bom louvar a Deus, como é bom exaltar o nome do Senhor. Obrigado aí, presbítera Tamires, pela participação. Depois a presbítera vai retornar, nós vamos fazer mais um momento de adoração depois da mensagem. Então vai preparando o teu espírito aí, vai preparando o teu coração, nós vamos entrar na palavra agora em nome de Jesus. E eu creio que o Espírito Santo ele vai agir nas nossas vidas de uma forma muito sobrenatural. Então eu quero convidar você neste momento a abrir a sua palavra no livro de Salmo, Salmo de número 101, versículo 6. Salmo de número 101, versículo 6. E eu vou ler o texto que diz assim, Salmo 101, verso 6, diz assim:
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aleluia! Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Aleluia! E eu quero ler um outro texto também, que se encontra em Provérbios, capítulo 15, versículo de número 3, Provérbios 15, 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Olha que tremendo, dois textos que eu quero poder falar para vocês aqui, dessa série que nós vamos começar aí a partir de hoje, né? Uma série que vai falar sobre como atrair o olhar de Deus, né? Nós estamos vivendo em um tempo em que nós precisamos nos preocupar, verdade? De que maneira nós devemos atrair o olhar de Deus para nós? É uma pergunta que não pode calar dentro de nós. Existem diversas e determinadas atitudes que podemos tomar para chamar a atenção de Deus. Então, nós vamos aprender aqui nessa série sobre exatamente isso. Eu quero poder falar sobre 5 atitudes, tá? 5 atitudes no decorrer de 5 domingos, tá? A primeira atitude que eu vou falar e vou iniciar hoje é sobre fidelidade. Depois eu vou falar sobre oração. Depois, em terceiro, eu vou falar sobre liberalidade. Em quarto, eu vou falar sobre adoração. E, por último, eu vou encerrar com quebrantamento. Então, vai ser um tempo de um impartir de um ensinamento de Deus para as nossas vidas. Então, eu quero poder começar aqui com vocês falando sobre atitude de fidelidade, né? Uma das coisas que nós precisamos aprender dentro desse texto, que para mim é imprescindível nós sabermos sobre esse assunto, é imprescindível nós entendermos sobre essa temática para as nossas vidas nos dias de hoje, né? Será que nós estamos chamando a atenção de Deus? De que maneira nós estamos chamando a atenção de Deus? Será que nós estamos chamando a atenção de Deus de um ponto positivo? Ou será que nós estamos chamando a atenção de Deus de um ponto negativo, a fim de que ele se sinta ferido, entristecido? Então, nós temos que avaliar, igreja. Como corpo, como igreja de Cristo, nós temos que pensar de que maneira nós temos agido. Como temos nos comportado diante do altar de Deus a ponto de chamar a atenção de Deus? Você já se perguntou se tem chamado a atenção de Deus? Você já conversou com Deus em algum momento da sua vida para ver Deus? Ele tem chamado a sua atenção? Eu acho que como cristão, nós temos que nos perguntar. É uma pergunta que não pode se calar diante das nossas vidas. Agora, perceba bem, eu quero falar sobre a primeira atitude, eu quero falar sobre a atitude de fidelidade. Entenda, se o nosso propósito aqui na terra é agradar ao Senhor e chamar a atenção de Deus a ponto de que Ele se alegre conosco, nós temos que ter atitudes. Nós tendo atitudes, certamente chamaremos a atenção de Deus. E uma das atitudes que certamente vai atrair a atenção de Deus para as nossas vidas é a fidelidade. A fidelidade, ela vai chamar a atenção de Deus. A sua fidelidade, a sua atitude de fidelidade vai chamar a atenção de Deus. E o interessante é que esse termo fidelidade no latim, ele significa fiel, ele significa digno de fé, ele significa uma pessoa leal. Então, todas as vezes que eu estiver falando de fidelidade, dentro da sua tradução original, dentro do latim, dentro da origem da sua palavra, quando nós falamos de fidelidade, você precisa entender que fidelidade, ela abre um campo. Por quê? Porque fidelidade é digno de fé, fidelidade é ser fiel e fidelidade é ser leal. Então, se você quer chamar a atenção de Deus, a primeira atitude que você precisa ter nesta terra para chamar a atenção de Deus, que você precisa obter, é fidelidade. Isso é um ponto interessante. E o engraçado é que, quando nós falamos de fidelidade, a fidelidade, ela possui 4 pilares que você não pode esquecer. 4 pilares. E esses 4 pilares é que eu quero ministrar a tua vida nesta tarde, em nome de Jesus.
quando nós falamos de fidelidade, de sermos dignos de fé, de sermos leais, ela tem 4 pilares fundamentais para as nossas vidas. Então, todas as vezes que você entender sobre a questão que se diz respeito de fidelidade, ela abre um leque para 4 pilares. Eu disse 4 pilares. Aí você me pergunta, pastor, quais são estes 4 pilares da fidelidade? Vamos lá. Se você tem caderno, se você está com caneta, anota aí, porque vai ser importante para você. Hoje eu quero trazer uma aula, eu quero trazer uma série de ensinamento, de crescimento e de amadurecimento para a tua vida. Para quê? Porque como igreja, nós temos que chamar a atenção de Deus. Então, eu estou te dando a primeira chave. A primeira chave é atitude de fé. Essa primeira atitude de fé, ela possui esses 4 pilares que são integridade, santidade, obediência e fé. Eu vou repetir. Integridade, santidade, obediência e fé. Então, perceba que esses pilares que estão completamente ligados à fidelidade ou à atitude de fidelidade são pilares que precisam fazer parte da tua vida. Escuta, eu quero iniciar do primeiro pilar. O primeiro pilar é a integridade. O que nós entendemos dentro desse primeiro pilar de fidelidade chamado integridade? O que de fato é integridade? Porque nós precisamos ter uma vida íntegra diante do altar do Senhor. Porque a palavra do Senhor, quando nós lemos, principalmente ao livro de Jó, a Bíblia fala que Jó ele era um homem íntegro. Então isso era um pilar da atitude de fidelidade de Jó. E a integridade dele chamou completamente a atenção de Deus. E o que é integridade? Integridade é ter uma vida de retidão diante do altar do Senhor. Eu não posso falar de fidelidade, eu não posso falar que sou fiel se eu não sou íntegro, se eu não tenho uma vida de retidão diante do altar de Deus. Por quê, pastor? Porque integridade é uma virtude que diz respeito. Então, nós precisamos medir o nosso nível de caráter. Como é que tem sido o nosso caráter diante do altar de Deus? Como é que tem sido o nosso caráter diante do altar de Deus? Será que tem sido um caráter louvável? Será que tem sido um caráter agradável diante de Deus? Porque quando nós falamos de caráter, nós falamos de conjunto de regras, nós falamos da nossa moral, que tem tudo a ver com esse primeiro pilar, que é a integridade. Então, se você tem virtudes como uma inteireza no seu caráter, isso agrada a Deus. Isso chama a atenção de Deus. Perceba que Noé, ele estava no meio de uma geração corrupta. Ele estava no meio de uma geração completamente desagradáveis diante dos olhos de Deus. A maneira em que aquele povo estava vivendo entristecia a Deus e feriu a santidade do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, ele viu um homem chamado Noé, que era íntegro e que chamou a atenção de Deus. Essa atitude de fidelidade, tendo como pilar a integridade. Por quê? Porque quando nós falamos de integridade, além de falar de retidão, nós falamos de uma pessoa justa. E uma das coisas que Noé era um homem justo diante da presença de Deus. Então, como tem sido o nosso caráter? Nós temos sido reto? Nós temos sido justo diante do altar de Deus? Tudo isso nós temos que prestar atenção. Porque o que mais tem sido gerado no nosso meio hoje são pessoas com seus caráter completamente deformado. Uma igreja com caráter deformado. Nós temos visto pastores com caráter deformado. Nós temos visto líderes com caráter deformado. Nós temos visto membros dentro de uma igreja com caráter deformado, que não tem uma vida de retidão e de justiça diante de Deus. Nós temos visto pessoas enganadoras, nós temos visto pessoas mentirosas, e essas não são atitudes que chamam a atenção de Deus num sentido positivo ao ponto de agradar o coração de Deus.
Porque a maneira que eu estou falando aqui do que atrai o olhar de Deus, eu quero falar da forma que agrada o coração de Deus. É isso que eu quero falar. E a integridade, ela é um pilar da atitude de fidelidade que agrada a Deus. Então nós precisamos avaliar se não, é o momento em que nós, como igreja, precisamos avaliar e precisamos começar a pensar um pouco mais a respeito de nós, trazendo um prisma acerca de nós mesmos para que nós possamos nos avaliar. Amém ou não amém? O segundo pilar que eu quero poder falar aqui nesta tarde, que faz parte do ato de fidelidade, é o pilar santidade. Esse segundo pilar, ele é de importância também para as nossas vidas. Nós podemos firmar, escute, nós podemos firmar que santidade, ela é a qualidade ou a característica daquele que pode ser considerado santo. Ou seja, aquele que é completamente separado para Deus e não sofre nenhum tipo de influência deste mundo. Olha que coisa forte, que não sofre influência deste mundo. E quando eu falo desse termo de santidade ou do seu adjetivo santo, ele aparece na Bíblia em torno de 900 vezes. Então, o desejo de Deus é que nós como igreja, que nós como eclésia, dentro da atitude de fidelidade, criemos dentro de nós verdadeiramente o pilar de santidade, para que nós possamos ser separados para Deus. Quando você pega esse significado, tanto no Antigo como no Velho Testamento, no Novo Testamento, cortar ou separar. Então, quando o Senhor usa a vida de Moisés, lá no livro de Levítico, no capítulo 19, do versículo 1 e do versículo 2, para trazer uma palavra para sejam santos, porque esse era o desejo de Deus, que a igreja fosse separada e que o sistema do mundo que não fosse influenciada pela cultura das outras nações. Então, quando nós falamos de santidade, quando nós falamos de sermos separados e sermos santos, nós estamos falando de uma pessoa que tem como característica não ser influenciada por outro tipo de sistema ou por outro tipo de cultura que não seja a cultura de Deus. Aqueles que são considerados santos para Deus, aqueles que são considerados separados para Deus, são chamados de propriedade peculiar. Por quê? Porque são exclusivamente separados, como diz lá a palavra no grego kadosh. Essa palavra kadosh, ela significa literalmente separado. Então, como um povo de Deus, se nós queremos ter a atitude de fidelidade, além de termos como pilar integridade, nós precisamos também ter o pilar de santidade. Porque, meu irmão, não adianta eu querer ter atitudes de fidelidade se eu não tenho uma vida de santidade. Isso é muito preocupante. Meu irmão, uma vida de santidade ou uma vida santa é quando nós nos submetemos ao querer de Deus. Ter uma vida de santidade é se submeter ao desejo de Deus, é nos afastarmos de uma vida de influência do diabo, desse mundo jaz do maligno, desse sistema corrompido, para viver para Deus. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus e somos influenciados pelo Espírito de Deus, pela cultura do reino, isso significa que nós somos separados. E o desejo de Deus é que a sua igreja seja santa e não se corrompa. Eu não estou falando para que você seja perfeito, porque não existe uma igreja perfeita, somos todos falhos, somos todos imperfeitos, mas nós somos uma igreja em direção de um processo de aperfeiçoamento diante do altar de Deus, para que possamos agradá-los nessa terra. Escute,
Quando você anda em uma vida de santidade, você é afastado do pecado. Quando você caminha em uma vida de santidade, você anda na contramão do mundo. Por quê? Porque você tem atitudes de fidelidade. E atitudes de fidelidade geram um pilar de integridade e santidade. Então, se o Senhor na sua palavra diz, sede santos, porque eu sou santo, porque o desejo de Deus é que a sua igreja se submeta à sua vontade. E o que adianta eu sei que eu estou em santidade? É fácil de descobrir quando você é uma igreja separada. É fácil de descobrir quando você é uma igreja que está em santidade. É quando você se submete às vontades de Deus. Quando você está submetido às vontades de Deus, você está em uma vida de santidade. E isso alegra o coração de Deus. Aleluia! Isso é poderoso. São pilares de edificação que eu quero trazer como ensinamento para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, porque como igreja, se nós não conhecemos as verdades de Deus, nós nunca seremos libertos. Nós nunca viveremos uma transformação. E o que a palavra diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu quero trazer um ensinamento, que é a verdade de Deus sobre a tua vida, para que você conduza bem diante do altar de Deus, para que você viva em Cristo uma vida de liberdade, e não de escravidão. Porque o que mais tem hoje são pessoas que dizem amar a Cristo, servir a Cristo e viver escravizada pelo pecado. Isso não é uma vida de liberdade. Isso é uma prisão. Isso é um cativeiro. E aquele que vive em santidade diante do altar de Deus, aquele que vive em santidade diante da presença de Deus, é livre. Mas é livre por quê? Porque se submete à vontade de Deus. Esse é o segundo pilar da atitude de fidelidade. Agora, o terceiro pilar que eu quero trazer sobre a tua vida é sobre obediência. Esse terceiro pilar tem sido um pilar que é um tanto quanto polêmico para a vida de algumas pessoas, porque a maior dificuldade que existe no ser humano é de obedecer a alguém. O ser humano, ele tem essa tendência de sempre querer mandar, de sempre querer ditar ordem, mas nunca se submeter, nunca obedecer. E se um cristão de verdade que quer ter atitudes de fidelidade para chamar a atenção de Deus, você precisa ter sobre a tua vida o terceiro pilar, que é obediência. Oh, aleluia! Obediência, ela significa se submeter à direção de uma autoridade ou alguém que se encontra acima de nós. Deus está acima de tudo e de todos. Então, como igreja, nós temos que obedecer, nos submeter. Apenas se submeter. Não se submete à autoridade dos líderes que Deus constituiu na terra, como diz lá em Romanos, capítulo 13. Se você não se submete a uma autoridade que Deus constituiu na terra, você está ferindo o princípio de Deus. Então não adianta, porque existem aqueles que sempre dizem, não, eu obedeço só a Deus, eu me submeto só a Deus, eu não submeto a homem nenhum, só a Deus. Você está fora do princípio. Porque se Deus constituiu autoridades sobre a terra, nós temos que seguir a palavra de Deus. E a partir do momento em que eu honro a Deus, não apenas aos homens. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia! As palavras essenciais para a obediência, dentro do contexto no grego, ela remete ao quê? A atitude de ouvir um comando superior. Olha que tremendo. Olha que revelação profética.
essa palavra obediência no hebraico, ela remete à atitude de ouvir um comando superior. Por isso que o Senhor falava, lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a sua voz e obedecer. Olha o que Moisés fala. Se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer, certamente serão abençoados. Mas isso nós precisamos ouvir. Quando ele diz atentamente ouvir, ele está querendo dizer obedecer. Então, a obediência, ela atrai as benesses de Deus sobre as nossas vidas. Olha que coisa profética. Uma das provas sobre as quais um cristão, ele se tornou verdadeiramente um cristão, é sua obediência aos mandamentos. Quer falar que você é cristão? Simples. Começa a avaliar o quanto você tem obedecido e o quanto você tem amado a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo também, ele pronunciou isso sobre obediência quando ele firmou lá em João, capítulo 14, versículo 15, quando ele diz assim, se me amardes verdadeiramente, você guarda os meus mandamentos. Por quê? Porque isso é obediência. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 14, 15, ele fala sobre obediência. Por quê? Porque isso é importante para as nossas vidas. Quer viver o rompimento dos céus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida financeira, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre as tuas emoções? Ei, obedece, porque quando você começar a entrar na rota da obediência, certamente as bênçãos vos alcançarão, ou seja, elas vão correr atrás de você, sem que você desesperadamente clame por algo. Isso é tremendo, é obediência. Isso é o termo hebraico chamado de chamar. Não esqueça dessa palavra, chamar. E essa palavra, ela tem uma raiz muito forte. Ela tem o sentido de ouvir, de escutar, de obedecer. E, meu irmão, lá no Antigo Testamento, essa palavra chamar, ela aparece mais de 1.100 vezes no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus sempre quis que os teus filhos ouvissem a sua voz e obedecessem. Quer chamar a atenção de Deus através da atitude de fidelidade, obedeça à voz de Deus. Sabe por quê? Guarda no teu espírito, a fidelidade ao Senhor está sustentada em uma vida de obediência. Aleluia! Isso é profético. Isso é tremendo demais. Meu irmão, guarda aí, anota aí se puder. Obediência é submissão a Deus. Obediência é submissão. Então, todas as vezes que nós falamos de obediência, arremete a submissão a uma autoridade. Em nome de Jesus. Quer chamar a atenção de Deus? Então, seja obediente. Agora vamos para o quarto pilar e último, para que eu possa encerrar. O quarto pilar, que é constituído sobre a atitude de fidelidade, é a fé. Esse é o quarto pilar, a fé. Por quê? Porque nós podemos afirmar que fé é crer no que não há uma evidência concreta. Meu irmão, uma das coisas que alegra o coração de Deus é a fé. É por isso que o autor da epístola de Hebreus escreveu dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, quer agradar a Deus? Tenha fé, escute. Por quê, pastor? Porque fé, ela caracteriza unicamente em confiança em Deus. Então, todas as vezes que nós falamos de fé, ela caracteriza unicamente em acreditar, em confiar,
em crer exclusivamente em um único Deus, que é poderoso, suficiente para realizar o sobrenatural e o extraordinário nas nossas vidas. Então, quando eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na sua palavra, meu irmão, eu atraio um sorriso 915 de Deus para a minha vida, porque isso atrai a atenção de Deus. Isso é um grande resultado para atrair o olhar de Deus para nós. A fé, nós precisamos ter uma fé madura. Nós precisamos ter uma fé operante em nome de Jesus acerca da palavra e acerca da revelação de Deus. Meu irmão, como é que nós iremos ser fiéis ao Senhor se não cremos nele? Ou se não cremos na sua palavra? Nós precisamos desenvolver. A igreja, ela está se perdendo porque ela não está conhecendo a verdade. E o que eu quero trazer para vocês aqui nesta tarde, em nome do ensinamento, ir a alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, se você quer chamar a atenção de Deus, tenha atitude de fidelidade. E essa atitude de fidelidade, ela está literalmente ligada ao pilar de integridade, obediência e fé, em nome de Jesus. Meu irmão, nós estamos passando uma situação muito delicada. Se você não tiver fé, o que é que vai acontecer contigo? Se você não tiver fé, o que é que vai acontecer com a tua vida? Você precisa crer, você precisa acreditar no Deus do impossível. Nós temos que ter atitudes de fidelidade e esses pilares precisam estar presentes nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Caso contrário, a igreja perece. O que o profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da verdade. Muitas das vezes isso arremete, e a culpa é a liderança, aos sacerdotes, que não têm ensinado a verdade, que não têm ensinado o caminho da verdade. E eu estou aqui como voz profética de Deus, para trazer essa palavra de ensino para a tua vida, para que você, a partir de hoje, a chamar a atenção de Deus nesta terra. E a atitude que vai agradar o coração de Deus e que vai chamar a atenção de Deus, a ponto do olhar dele ser para você, é a atitude de fidelidade, com os pilares de integridade, santidade, obediência e fé. Meu irmão, nós vamos aprender muito nesses domingos. Nós vamos aprender muito, porque o Senhor tem isso para nós. E o Senhor ministrou o meu espírito para que você pudesse entender. O meu desejo é trazer algo relevante para a tua vida. O meu desejo é trazer algo relevante para o teu ministério, para a tua vida espiritual. Eu sei que muitas pessoas que têm nos acompanhado são de outros ministérios, de outras igrejas, mas independentemente, nós somos um corpo, e eu tenho sentido a responsabilidade de trazer uma palavra rema para poder trazer instrução para a eclésia, a fim de fazer você alcançar o propósito de Deus. Então, quando você atrai o olhar de Deus para a tua vida, quando o olhar de Adonai, quando o olhar do Pai, quando o olhar do Abba está sobre a tua vida, isso significa que o Senhor vai começar a te habilitar nesta terra para viver grandes coisas. Por quê? Porque você está chamando a atenção de Deus. Ah, pastor, o Senhor está querendo dizer que Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz acepção de pessoas, mas eu tenho certeza que existem aqueles que agradam o coração de Deus e tem aqueles que não agradam o coração de Deus. Mas aqueles que agradam o coração de Deus certamente tem galardão. Aleluia! Tem galardão. Comenta aí, dá um glória a Deus aí, um aleluia.
Deus é poderoso. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. O Espírito Santo de Deus está nos ensinando como atrair o olhar de Deus para a tua vida, como chamar a atenção de Deus. Meu irmão, nós temos que aprender nesta terra a agradar o coração do Pai. Porque para mim não adiantaria nada viver nesta terra sem querer agradar a Deus. Existem aí, muitas pessoas que querem chamar a atenção uma das outras, querem chamar a atenção do homem, quer o olhar do homem. Mas eu quero te dizer, chame a atenção de Deus. Chame a atenção do Senhor. Tudo quanto você realizar e fizer nesta terra, não faça para o homem, mas faça para Adonai, faça para Deus. Se você seguir essas orientações para a tua vida, em nome de Jesus, daquilo que o Senhor tem trazido como ensinamento para a tua vida, eu tenho certeza que você vai começar a chamar a atenção de Deus. E a primeira atitude que nós vamos aprender hoje, que nós estamos aprendendo, melhor dizendo, é a atitude da fidelidade com 4 pilares fundamentais para o teu crescimento, para chamar a atenção de Deus. Então, nessa primeira série que eu deixo para você, excepcionalmente deste domingo, é o ato de fidelidade. Então, seja fiel a Deus. Agrade ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Seja como Noé, que chamou a atenção de Deus, que agradou verdadeiramente a Deus, e ainda teve o seu nome na galeria dos heróis da fé, lá na epístola aos Hebreus. É isso que nós temos que ter. Que o Senhor possa abençoar tremendamente a sua vida. Que o Senhor possa honrar tremendamente a tua vida, em nome de Jesus. E você possa guardar essa palavra profética no teu espírito, em nome de Jesus. E no próximo domingo nós vamos aprender cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aí agora, em mais um momento de adoração, em mais um momento de louvor a esse Deus tremendo e poderoso. Que você se renda ao altar de Deus, à presença do Espírito Santo de Deus, e que você guarda no teu coração a palavra de Deus, que é um diadema para o teu espírito, eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Vamos adorar a Deus agora com a presbítera Tamires. Presbítera, é contigo, Deus aí. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tudo te damos, Senhor. Tudo é teu, Jesus. O meu coração te dou. Aleluia, Jesus. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa glória.
ti um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Um perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Recebe, Senhor. Receba, Jesus. Receba, Senhor. Receba o nosso melhor. Receba tudo que podemos te dar. Receba, Deus. Receba, Senhor. Oh, nossa atitude de fidelidade ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Te damos, Senhor. Te entregamos, Senhor. Te entrego tudo que há. Entrega aí tudo ao Senhor. Entrega a Ele, entrega a Ele, entrega a Ele. Oh, dá-me filho o teu coração. Dá-me filho o teu coração. Dá-me filho o teu coração. Oh, amado, amado, amado. Te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Senhor, eu te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume.
Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. A Ele entregamos tudo que podemos dar. O que daremos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos feito. O que daremos a Ele pelo sacrifício na cruz. Daremos a Ele o nosso coração, o nosso melhor. Buscai primeiro o reino, a palavra dele diz, buscai primeiro o meu reino, buscai primeiro o reino do Senhor, diz respeito à prioridade, é aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais valor. A Bíblia fala, onde está o teu coração, onde está o seu tesouro, ali está o teu coração. Tesouro é valor, aquilo de mais precioso. Onde temos depositado o nosso coração? Onde está o que é mais valioso para nós? Em que ou em quem nós temos colocado todas essas expectativas? Nós temos entregado o nosso tempo, as nossas prioridades. A Ele nós devemos. A Ele nós devemos entregar, a Ele uma vida de devoção. É o melhor que nós podemos entregar, o nosso coração. Dá-me, filho, o seu coração, é o que o Senhor nos pede. E dar a Ele não só revela o nosso caráter, como é que nós aprendemos, a nossa fidelidade, a nossa gratidão, mas também o nosso amor ao Senhor. É consequência do nosso amor ao Senhor. Amar o Senhor sobre todas as coisas. A consequência é tudo isso que o pastor falou aqui. São todas essas atitudes. Um coração voltado a Deus que o ama acima de todas as coisas. Amém? Fique com essa palavra, volta aí com o pastor. Palavra poderosa essa que nós recebemos, e nesse tempo nós precisamos nos preencher dessas palavras que nos aproximam de Deus, que nos afastam do caos que nós estamos vivendo e nos aproximam do Senhor e daquilo que Ele pode e vai fazer por nós e já tem feito em sua igreja. Toda essa movimentação, tudo aquilo que nós temos vivido já é resposta daquilo que o Senhor já começou a realizar no Brasil e em todo o mundo para a glória dele, e nós sairemos daqui uma igreja diferente daquilo que nós entramos. Quando nós começamos toda essa pandemia, nós éramos uma pessoa, e quando nós sairmos de tudo isso, nós seremos outros com os outros em relação à nossa comunhão, à nossa intimidade, ao nosso relacionamento com o Pai. Amém? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. É isso aí. Adoração de alto nível. Tão bom podermos adorar a Deus. Que tremendo, né? A gente poder estar em comunhão, adorando a Deus e receber no Espírito aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Presbítera Tamires, obrigado por estar participando comigo desta live. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é sempre uma alegria poder estarmos aí juntos, trabalhando pelo reino, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus, tá? Povo de Deus, obrigado por ter nos acompanhado, obrigado por ter estado conosco. Foi realmente um tempo, assim, maravilhoso poder adorar a Deus com vocês. Que a mão do Senhor seja sobre cada um de vocês. Obrigado por cada um. Compartilhem mesmo essa mensagem. Nós teremos aí, convide pessoas para assistir aí no próximo domingo. Quer ver o seu irmão atrair o olhar de Deus? Então, convide ele para poder estar participando. Hoje nós iniciamos falando sobre atitude de fidelidade, né? Atitude da fidelidade. Então, depois nós vamos, no próximo domingo, nós vamos falar sobre atitude de oração. E depois falaremos sobre liberalidade, adoração e quebrantamento. A gente não pode perder. Convide um amigo, se você foi edificado e tem um desejo de edificar um outro irmão, meu irmão, faça isso, convide ele para assistir essa live, em nome de Jesus, porque eu creio que será de impacto para a vida dele, em nome de Jesus, tá? Nós estamos aqui para propagar o reino, para propagar a palavra profética de Deus para as nossas vidas, né? E se o Senhor está nos dando essa oportunidade, então vamos realmente ser participativos dessa bênção,
dessa palavra rema nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Quinta-feira que vem, às 20 horas, nós teremos também aí uma live especial com alguns convidados aí também, que estará conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Saber no decorrer da semana, em nome de Jesus, nós vamos trabalhar com essa interatividade para que você possa aí também receber palavras proféticas, né? Adoração proféticas de outras pessoas também que estão com sede de liberar algo do trono. Então, vai preparando aí o teu coração. Então, quinta-feira, às 8 horas, nós teremos uma outra live especial em nome de Jesus Cristo. Eu creio que realmente vocês serão edificados, né? Teremos aí um convidado abençoado, um grande amigo, e na semana eu vou estar convidando, passando para vocês, informando a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Um beijo no coração, deixa eu orar por cada um de vocês. Oremos. Pai das luzes, quero louvar ao Senhor por esse momento oportuno, quero louvar o teu nome por esta tarde tão abençoada que o Senhor nos concedeu, Pai. Um presente, de fato um presente. Presente, Pai eterno, por podermos adorar ao Senhor, juntamente com a presbítera Tamires, que nos abençoou com ministrações proféticas, pela tua palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado porque foi algo tremendo. Podemos estar em comunhão ali, ainda que conectados, mas em comunhão, porque todos estavam no mesmo propósito, ó Pai. E eu louvo o teu nome por conta disso. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos, aqueles que estão necessitados de cura, vai curando, Senhor. Aqueles que precisam, Pai eterno, de libertação, liberta, Pai eterno. Em nome de Jesus, a cada pedido, a cada clamor direcionado ao teu altar, Pai, contempla, receba, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua mão de poder seja sobre nós. Eu, Senhor, te agradeço de todo o coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos quinta-feira que vem, às 8 horas, se Deus quiser e Ele quer. Beijo no coração, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Que a tua semana seja consagrada a Deus, em nome de Jesus. Shalom.